Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada vocês viram então a reprodução dos répteis e nessa aula 7 a gente vai falar da reprodução das aves. Essa aula é produzida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará em 2020. Então as aves elas são indivíduos ovíparos, então isso quer dizer que o embrião ele é desenvolvido dentro de um ovo, vai ser nutrido por uma reserva energética, que a gente chama de vitelo, e esse ovo vai ser depositado no ambiente externo. São indivíduos também que vão apresentar uma fecundação interna, então através da cloaca os machos conseguem introduzir os espermatozoides no interior da fêmea e lá acontece essa fecundação interna. A cloaca é um canal em que vai servir tanto para o sistema digestório quanto o sistema urinário e o próprio sistema reprodutor, e é um canal por onde vai sair, por exemplo, o ovo. Geralmente as aves vão apresentar um único ovário e as que apresentam os dois ovários, elas vão ter um ovário mais atrofiado, e isso é uma redução de peso, né, para facilitar o voo das aves. Isso também já foi relatado não só para as aves, mas tem algumas espécies de peixes, répteis, anfíbios e até mesmo alguns mamíferos têm essa característica de ter um ovário atrofiado. O ovo geralmente vai ser chocado nos ninhos, e é justamente o corpo da ave adulta que vai ser importante para chocar esses ovos, que vai garantir o calor necessário para desenvolver esse embrião dentro do ovo. E de maneira geral, assim, o período de incubação vai ser de 20 a 30 dias. Então, os ovos, quando acontece o desenvolvimento embrionário ali desse embrião, vai surgir os anexos embrionários, o vitelo, o alantoide, o córeo e o líquido amniótico. Eu vou falar deles no slide seguinte. E a casca porosa, também eu vou falar dela no slide seguinte. A maioria das aves vão exibir um cuidado parental, então os pais eles vão vigiar tanto os ovos nos ninhos, e geralmente acontece um revezamento, né? O macho pode ficar vigiando enquanto a fêmea sai para buscar alimento, ou o contrário. E os pais vão alimentar esses filhotes aí até o momento em que vai ocorrer a formação das penas nos filhotes. E aí, a partir do momento que essas penas já estão formadas, esses filhotes já conseguem sair, né, voar e obter o próprio alimento. Então aqui a gente está vendo o ovo, né, tem um embrião aí dentro. Então a gente tem essa de verde aqui, o alantoide, que vai ser essa membrana responsável por armazenar os resíduos produzidos pelo embrião durante o desenvolvimento desse embrião. O âmnion é uma bolsa de líquido, está representado aí de azul, que vai proteger esse embrião contra choques mecânicos. O saco vitelínico é a reserva energética, né, de vitelo, que vai ser correspondente à gema do ovo. E o córeo é mais uma membrana que vai permitir a troca gasosa, né, tanto de oxigênio quanto de gás carbônico, do embrião com o ovo. E justamente os poros que existem na casca que vão permitir as trocas gasosas aí de oxigênio e gás carbônico do ovo com o meio ambiente. Aqui a gente pode ver dois tipos de ovos de galinhas. Então a gente tem esse ovo branco e esse ovo marrom. Aqui a diferença de coloração se deve à raça, né, das galinhas utilizadas na produção. Esses ovos em questão de energia eles são idênticos. A única coisa que muda é essa questão mesmo da coloração e da gema desse ovo marrom aqui de baixo, desse ovo de granja, ter uma coloração mais forte. Mas essa questão da gema possuir a coloração, a gente pode ver esse ovo aqui de baixo, que é a gema bem vermelha, né? Então isso é um estudo que mostrou que alimentando as galinhas com um certo tipo de pimenta, essas gemas ficam vermelhinhas desse jeito. Então assim, a alimentação da galinha vai influenciar diretamente na coloração mais forte ou mais fraca da gema. Bom, em relação aos grupos de aves, a gente tem essas ordens dos reiformes, que são representadas pelas emas, que são essas aves nativas aqui da América do Sul, incluindo o Brasil. Vão se assemelhar aos avestruzes,
mas elas são menores, né? Medem cerca de 1,5 metros de altura. Tem a ordem dos casuariformes, que são representados pelos casuares, que são aves que já são nativas lá da Austrália e Nova Guiné. Temos também os apterigiformes, que são os kiwis, que são aves que possuem asas extremamente atrofiadas, praticamente inexistentes, e são indivíduos natural aí da Nova Zelândia, que vão possuir hábitos noturnos. Os estrutioniformes são representados pelos avestruzes, então são as maiores aves existentes aí no mundo, e podem ultrapassar 2 metros de altura e pesar até 100 kg de massa corporal. São naturais da África e da Ásia, mas atualmente são criadas aí nos zoológicos, né, com a finalidade até mesmo comercial em vários países. E o ovo de um avestruz pode chegar até 1,5 kg, por exemplo. São os maiores ovos que existem. Bom, tem a ordem dos esfeniciformes, que são os pinguins. Então, são essas aves aí que são adaptadas à vida aquática. A ordem dos pistaciformes são os papagaios, araras, periquitos. A ordem dos pisciformes é representada pelo pica-pau e também pelo tucano. A ordem dos ciconiformes são as aves consideradas como a garça, a cegonha. A ordem dos falconiformes, a gente tem os gaviões, as águias, falcões, urubus. A ordem dos passeriformes, que vai incluir aí mais de 5.000 espécies de passarinhos. E por último, os columbiformes, que são representados pela pomba, né, doméstica. Bom, como referência eu utilizei aí as imagens desse livro A Poema, que é o livro que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020, e ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático. Eu tirei também algumas fotos e informações desse livro de Biologia do 2º ano do ensino médio, que ele já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático, isso no ano anterior a 2020.